Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar a unidade de literatura, modernismo português, a multiplicidade de um poeta. Nesse capítulo é dado muita ênfase ao poeta Fernando Pessoa, que, claro, foi o grande nome do modernismo, mas tiveram outros autores também que são importantes de serem lembrados, e a gente vai falar um pouco de todos os aspectos do modernismo português dentro das nossas possibilidades, certo? Antes da gente passar diretamente para o modernismo em si, nós vamos fazer uma retrospectiva um pouco das vanguardas, porque as vanguardas elas tiveram um papel fundamental no desenvolvimento do modernismo, não só em Portugal, mas em todos os países em que ele aconteceu de forma geral. Então, o que foram as vanguardas? As vanguardas elas tinham esse nome devido ao fato de serem movimentos pioneiros, os primeiros a dar início a uma novidade. Então, cada vanguarda ela tinha um projeto próprio, ela tinha os seus interesses particulares, mas todas elas partilhavam com um objetivo em comum, que era romper radicalmente com os princípios que orientavam a produção artística do século XIX. Então, elas tinham essa proposta de revogar tudo o que foi praticado até então e criar algo inédito. E essa proposta ela nem sempre foi bem entendida e bem aceita, porque algumas vanguardas elas foram muito chocantes para a época, a época muito conservadora, e elas foram muito avançadas para o período. Então, a primeira vanguarda que surgiu foi o cubismo, que surgiu em 1907, quando o Pablo Picasso ele expôs a sua obra As Senhoras de Avignon, que foi um escândalo, né? Retratava mulheres nuas, e o que mais chamou a atenção na obra em si foi a questão de como ela foi produzida, das distorções das imagens, da questão da falta de proporção, das figuras geométricas, dos planos sobrepostos, que era a proposta do cubismo, certo? Que fez com que houvesse aquele impacto, aquele choque inicial e não fosse bem aceita logo de início, certo? Então, ela foi a primeira. Depois dela vieram o futurismo, que foi em 1909, certo? E o futurismo, que tem o seu idealizador, vamos dizer, o seu líder, o Marinet, ele propunha uma ruptura totalmente assim, era uma ruptura total com tudo que havia sido feito. Então, era um movimento muito agressivo. Tanto é que na literatura as principais propostas de escrita era abandonar totalmente a sintaxe, usar os verbos sempre no infinitivo para que o leitor fosse levado a participar do texto, abolir totalmente a pontuação, os adjetivos e os advérbios, e tudo isso para impedir que a literatura ficasse imobilizada, que o pensamento fosse livre, de acordo com os interesses do autor, certo? E o futurismo, ele teve uma vertente muito radical, que foi a partir de 1919, que foi quando o Mussolini, né, chegou ao poder na Itália e instituiu o regime fascista, e o Marinet tinha uma grande admiração pela violência e pela guerra. E ele, como patriota exacerbado, ele passou a ser uma espécie de porta-voz do regime de Mussolini. Então, radicalizou muito o futurismo. Essas ideias vocês podem comprovar um pouco em alguns trechos da obra dele aí, Manifesto do Futurismo, que estão reproduzidos aí alguns textos ao lado, certo? A outra vanguarda foi o expressionismo, que foi em 1910, e o expressionismo, ele buscava reproduzir a realidade, mas do ponto de vista da expressão, como aquela realidade estava sendo sentida. E aí vocês pensem, a realidade daquela época, Primeira Guerra, regimes ditatoriais, então estava um caos. Então, eles defendiam que a realidade não devia ser percebida em planos distintos, tipo o plano físico e o plano psíquico, mas sim tudo isso transformado na expressão, como aquilo afetava o ser humano. Tanto é que uma das obras mais importantes dessa vanguarda é a obra O Grito,
que traduz muito bem esse espírito de angústia, de medo que marcava aquele período. Então, essa obra, ela tratava, as obras expressionistas, elas tratavam essa realidade, às vezes de uma forma até grotesca e deformada, então de uma forma exagerada, até um pouco mais do que era realmente, e com um forte caráter negativista, certo? Sempre pelo lado pessimista das coisas. O dadaísmo, que veio algum tempo depois, em 1916, ele foi assim a mais radical de todas as vanguardas, porque o dadaísmo, ele não tinha uma lógica. Aliás, ele não tinha lógica nenhuma. Tanto que um dos princípios dele era o nonsense, que é a falta de sentido, que é o absurdo. Então, a princípio, se você olhar de uma forma superficial, as obras dadaístas parecem até um pouco infantil. Tipo, nada com nada, vamos dizer assim. Mas quando você pega o contexto em que aconteceram, você pode atribuir ao dadaísmo que essa falta de lógica, na verdade, era um espelho para criticar a realidade que estava acontecendo naquela época. Então, em meio à Europa caótica, como é que estava a situação de uma forma geral? Então, estava um caos. Então, o Tristan Tzar, que é o idealizador do dadaísmo, ele propõe que o dadaísmo tivesse essa falta de lógica para retratar um pouco da realidade daquele período. Tanto é que uma das obras, talvez a obra mais conhecida dele, que é Receita de um Poema Dadaísta, que vocês podem observar aí ao lado, ela traz bem isso mesmo. Então não precisa pensar muito no que você vai fazer. Vai fazendo ao acaso, de acordo com as coisas como elas vão surgindo, você vai simplesmente colocando uma sobre a outra, ou uma depois da outra, e pronto. Quando acabar, está pronto. Não precisa ter lógica. Na sequência, bem algum tempo depois, quando a guerra já tinha acabado, em 1924, surgiu o surrealismo. Que o surrealismo também, ele tem um pouco do dadaísmo, só que ele não foi tão radical. O surrealismo, ele buscou inspiração no inconsciente, na loucura, nos sonhos e nos impulsos. Isso porque o surrealismo, ele sofreu muita influência da obra freudiana, da teoria freudiana da psicanálise, né? Segundo o que Freud dividiu, né, o nosso psíquico humano em 3 partes, né? O id, o ego e o superego. E para os surrealistas, essa teoria é um sinal de que há muito a ser descoberto sobre o ser humano. Então, ficar só no plano da razão não seria o suficiente. Quando você vai para a literatura surrealista, essa libertação do inconsciente, ela deve ser alcançada por uma escrita automática, que é meio parecido com um pouco do que o dadaísmo pregava, que é a questão de você ir escrevendo sem pensar muito no que combina, no que não combina, no que vem depois, se tem lógica ou se não tem lógica. Simplesmente você vai escrevendo, certo? Que é um pouco disso que tem na questão do Manifesto Surrealista de André Breton, né, que é um dos seus idealizadores, que é Composição Surrealista Escrita ou Primeiro e Último Jato, que vocês podem dar uma lida depois para ver como era que ele pensava, como a escrita surrealista deveria ser, certo? Na arte, o maior nome do surrealismo foi o Salvador Dalí, né? Muito conhecido. E aí, pessoal, a gente retomou um pouco das vanguardas, porque as vanguardas, quando você vai para o contexto histórico e cultural do modernismo, as vanguardas elas estão lá no topo. Foi o que mais influenciou para que essa nova concepção de arte fosse instalada. Não só na arte, mas na literatura também, certo? Além dessas vanguardas, outro fato histórico que teve um papel muito importante foi a Primeira Guerra Mundial. Que aí os países da Europa começaram a entrar em disputas, o que resultou na Primeira Guerra, certo? Isso de modo geral. De modo específico do contexto histórico de Portugal, de modo específico em Portugal, 3 fatores foram muito importantes no modernismo. Primeiro, a proclamação da República,
em 1910, e as disputas políticas que vieram após isso, certo? Que acabaram resultando no golpe militar, que foi apoiado pela classe burguesa, chamado governo direitista, em 1926, e logo em seguida, em 1933, veio a ditadura salazariana, certo? Que é intitulada Estado Novo. Então, esses três momentos históricos, esses três fatos, influenciaram muito o modernismo em Portugal, certo? Aí o modernismo em Portugal, ele foi dividido em 3 gerações, 3 fases. Só que essas 3 gerações é assim, a que teve maior importância, maiores autores, maior destaque foi a primeira geração, certo? Então a primeira geração, ela começou em 1915, quando foi publicada em Portugal uma revista Orfeu, certo? E aí essa publicação, essa revista só foi publicada 2 edições, mas aí nessas 2 edições tiveram uma produção tão intensa que foi o suficiente para consolidar a primeira geração. Então essa primeira geração, ela era marcada pelo saudosismo, que é a saudade das glórias que Portugal já teve, porque naquele momento Portugal culturalmente encontrava-se estagnada. Então já teve uma importância, teve grandes autores antes, mas naquele momento ela se encontrava totalmente estacionada, certo? Então esse saudosismo, ele não era naquele sentimento de nostalgia, de devemos voltar ao passado, não. Era um sentimento que convocava as pessoas para novas realizações, ou seja, olhar como nós já fomos, como nós estamos agora e como nós poderemos ser baseado no que nós já fomos antes. Então era esse o objetivo principal dessa primeira geração. Então tinha uma literatura confrontadora, agressiva e algumas vezes irreverente, certo? Dessa primeira geração, 3 autores tiveram muito destaque. O primeiro foi Almada Negreiros, que ele foi assim, vamos dizer, um dos pioneiros, que ele escreveu o manifesto dessa primeira geração, chamado Ultimato Futurista, certo? Então, o que ele queria nesse ultimato? Era um apelo aos jovens para que assumissem a recuperação da pátria e do espírito português, comprometidos pela fraqueza e saudosismo das gerações anteriores. Então, ao mesmo tempo que ele fazia uma crítica às gerações anteriores, que deixaram cair na mesmice, na questão de ficar só com saudade do passado e não procuraram manter ou fazer com que as glórias portuguesas se mantivessem ou fossem renovadas, ao mesmo tempo que ele fazia essa crítica às gerações anteriores, ele convocava a geração de agora, a geração à qual ele pertencia, ele convocava para que essa geração assumisse a luta de recuperar toda a glória que Portugal já teve, certo? Como vocês podem ver aqui em alguns trechos do Ultimato Futurista que ele escreveu, que vocês podem dar uma olhada com calma posteriormente. O segundo poeta foi o Mário de Sá Carneiro, que, diferente do Almada, ele não se concentrou na questão da crítica a outras gerações. O principal objetivo de Mário de Sá Carneiro era escrever sobre o dilema do homem do século XX, que o dilema era a fragmentação da identidade, a aflição do indivíduo que se vê sufocado pela multidão e pelas inovações tecnológicas. Ou seja, o que aconteceu, o que veio com o modernismo, de certa forma bagunçou a vida, a cabeça, tudo que se conhecia até então. Então, tudo que é novo traz essa incerteza, traz essa aflição, e o Mário de Sá Carneiro trazia isso para dentro do texto. Como eu, indivíduo, estou me sentindo dentro dessa nova sociedade. Então, para traduzir isso, ele se focava muito em algumas características do cubismo e do futurismo, para tratar essa questão da modernidade em crise. Como o homem se via no meio de tantas mudanças que estavam acontecendo ao mesmo tempo. E uma das suas obras muito conhecida, Entre Eu e o Outro, certo? Que eu tenho um trechozinho aí reproduzido. E outra é o poema Dispersão, que traz bem essa angústia de não saber qual é seu lugar, de não pertencer a nada.
E aí vocês podem dar uma lida depois com mais calma, para vocês compreenderem direitinho essas características desse autor. E aí nós chegamos ao autor que é realmente o grande nome do modernismo português, que é o Fernando Pessoa. E por que o Fernando Pessoa teve tanto destaque no modernismo português? Porque o Fernando Pessoa não foi um único poeta, ele foi vários poetas. Isso porque ele usou muitos heterônimos, que aí vocês precisam fazer uma distinção entre heterônimo e pseudônimo. Ele não simplesmente assinava suas obras com outros nomes, mas ele criava personalidades diferentes. Então, cada heterônimo de Fernando Pessoa tinha sua própria biografia, tinha sua própria profissão, tinha sua própria maneira de ver o mundo. Isso fazia com que as obras que cada uma escrevia fossem totalmente diferentes uma das outras. E aí, certa vez questionado sobre a questão dos heterônimos, ele respondeu para a pessoa assim: olha, não há que buscar em qualquer deles ideias ou sentimentos meus, pois muitos deles exprimem ideias que não aceito e sentimentos que nunca tive. Há simplesmente que os ler como estão, que é, aliás, como se deve ler. Então, ele deixa bem claro que os heterônimos não compartilhavam das mesmas ideias dele. Então, eram personas totalmente diferentes do Fernando Pessoa. Então, o Fernando Pessoa, a obra dele, vamos dizer assim, é dividida na sua obra ortônima, que é Fernando Pessoa ele mesmo, que ele assinou com seu próprio nome, e nos seus 3 maiores heterônimos, que é o Alberto Caeiro, que é intitulado O Mestre, o Ricardo Reis, que é o clássico, e o Álvaro de Campos, que é o engenheiro futurista, né? E aí nós vamos dar uma olhada nas características de cada uma dessas obras, dessas produções, ok? Na poesia ortônima, que é a poesia que o Fernando Pessoa assinou com o seu próprio nome, certo? Ela foi reunida num livro chamado Cancioneiro, e nessas poesias, nesses textos autorais que ele assinou realmente como Fernando Pessoa, os textos basicamente remontam à tradição portuguesa. Então ele trabalhava nessas obras muito a questão da história de Portugal, das conquistas portuguesas, certo? Então ele trabalhava com o sensacionismo, que as experiências conscientes provêm de sensações que podem ser expressas na estrutura do poema, e no interseccionismo, que é a questão de como as sensações servem para relacionar o mundo interior com o mundo exterior, certo? Outra coisa que também estava muito presente nas obras de Fernando Pessoa, ele mesmo, é a questão da metalinguagem, de questionar sobre o fazer, a própria arte, sobre a própria literatura, o que era fazer literatura. E principalmente ele dava muito destaque à questão da sinceridade do fingimento na literatura, aquela questão de o quanto realmente o poeta estava sentindo aquilo, ou na diferença entre os sentimentos do poeta e os sentimentos do eu lírico, né? Essa sinceridade do fingimento aí. De modo geral, a obra de Fernando Pessoa, a obra ortônima, a que teve mais destaque foi o poema Mensagem, que é uma obra épica, que, como vocês já estudaram, o épico vai tratar de grandes heróis, da história de uma nação. Então ele fez isso narrando as glórias de Portugal, a exemplo dos Lusíadas de Camões. É claro que não foi uma obra que seguiu a estrutura rigorosa dos poemas épicos. Ela foi uma obra inovadora. Então ela trabalhou com temas como saudade, melancolia, mas também com um pouco de ironia quando apresentava, por exemplo, alguns heróis portugueses, como o caso do Dom Sebastião, né? Que deu origem àquele mito do sebastianismo, né? Por ele ter sumido e que ele um dia voltaria e traria Portugal de volta à glória. Enfim, são mitos que vocês já acompanharam, né? Aí, esse livro, Mensagem, ele é dividido em 3 partes, certo? Brasão, Mar Português e o Encoberto. Então, em cada uma dessas partes, o que Fernando Pessoa faz é reinterpretar os principais símbolos históricos e míticos da cultura portuguesa. E
sempre que ele faz isso, ele dá destaque especial para o povo, certo? Para o povo português. A capacidade que o povo tem de superar obstáculos, de buscar sempre avançar. Isso porque, na visão dele, o povo português tinha uma grandeza de alma muito grande. Nessa obra também, o grande destaque assim é o mar oceano, que ele figura como símbolo de uma transcendência, de algo que deve ser alcançado pelas provações, pelas dificuldades, sejam elas individuais ou coletivas, certo? Aí o primeiro heterônimo de Fernando Pessoa, o Alberto Caeiro, que é o intitulado Mestre, nessas obras que eram assinadas pelo Alberto Caeiro, tinha uma obra de caráter intelectual, abstrato e filosófico, certo? Só que ao mesmo tempo, ele defendia que a escrita deveria ser simples, que a gente não deveria buscar na escrita racionalizar as coisas, que aquilo deveria apenas ser vivido, ser sentido, e ele defendia muito o uso dos sentidos para viver o momento com espontaneidade, certo? Sem você ter que ficar idealizando muito, sem teorizar muitas coisas. As coisas são como são, então aceite-as como são e pronto. Então, tanto é que por essa sabedoria filosófica, o Fernando Pessoa e os outros heterônimos do Fernando Pessoa o consideravam como um mestre, né? Por essa sua sabedoria. Aqui ao lado vocês têm a reprodução de parte de um poema chamado Guardador de Rebanhos, que carrega mesmo essa essência do que era a escrita do Alberto Caeiro, certo? O próximo, Ricardo Reis, era intitulado o heterônimo clássico. Por quê? Era aquele heterônimo que, diferente do Alberto Caeiro, ele vivia, vamos dizer assim, ele buscava inspiração lá nas tradições, especificamente nas tradições do período Árcade, certo? Então, aquele tema de vida no campo, aquele tema de carpe diem, né? Aproveite o dia, a vida passa logo, a vida é breve, então você aproveite o momento. Estava muito presente nas obras do Ricardo Reis, certo? Então ele reflete sua visão sobre a inevitabilidade da morte e a passagem do tempo. Então, para ele, como isso era inevitável, era inútil você se apegar a bens materiais ou qualquer outro tipo de apego, certo? E por ser um clássico, a obra dele tem uma sintaxe muito complexa, ou seja, cheia de inversões, regências complexas, vocabulários muito requintado, palavras, né, que são pouco usadas. Então era totalmente diferente da simplicidade dos textos do Caeiro, certo? Como vocês podem observar aqui no texto que está reproduzido ao lado. O Álvaro de Campos, que é o outro heterônimo do Fernando Pessoa, ele é o homem do futuro, né? O homem que vive no centro urbano, e por isso é o homem angustiado. Ao mesmo tempo que ele é o homem entusiasmado com a questão da modernidade, ele é também um homem descrente nessa modernidade. Então, principalmente, a principal crítica que ele faz é quanto à decadência das relações humanas, como essa modernidade deteriorou essas relações, e por isso os seus textos ele tem um tom de amargura, um tom de inutilidade. Eu não sirvo para nada, não tenho nada a fazer aqui, certo? Aqui ao lado vocês têm reproduzido um dos textos mais conhecidos dele, que é Tabacaria. Que tabacaria nada mais é do que um estabelecimento onde se vende fumo, certo? E pelo contexto da obra, seria alguém que estava observando essa tabacaria da sua janela, observando a rua, e começou a divagar sobre a vida. E aí, talvez vocês até já tenham visto essa parte. Não sou nada,
nunca serei nada, não posso querer ser nada. A partir disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo, que traduz exatamente essa angústia, essa questão de não estar um pouco perdido em meio à modernidade, certo? Aqui é um lembrete para vocês. O livro do Desassossego, que na verdade não chega a ser bem um livro, porque ele é uma espécie de diário com uma série de recortes, certo? E esse livro é assinado por um semi-heterônimo de Fernando Pessoa, chamado Bernardo Soares. Por que um semi-heterônimo? Porque, diferente dos outros, ele não criou tipo uma biografia própria para esse heterônimo, ele não fez todo aquele processo que ele fez com os demais. Então, nessa obra, o principal eixo temático é a angústia particular do eu, certo? Que é mais ou menos no contexto, um homem que não sabe lidar com o fato de estar vivo e que depositou nas sensações e na imaginação todos os seus motivos. Então, o tédio em que vive é, antes de tudo, a sensação de que não vale a pena fazer nada, pois, como ele observa, toda ação exige uma dosagem tremenda de fé. Então, se o resultado não vai se alterar, para que eu vou fazer algo diferente? Então, é aquela questão mesmo da descrença, do tédio total, de se entregou mesmo à mesmice, certo? Então, vale a pena aí a leitura da obra. Aqui, é importante vocês tomarem nota que entre o final da primeira fase e os inícios da segunda fase, houve um período aí, um período em que os autores que fizeram produções nesse período, eles não se identificavam com a estética do modernismo. Então, embora eles escrevessem no período do modernismo, mas nas suas obras, as características eram do simbolismo, certo? Então, esse período é chamado de interregno, que é o espaço entre a primeira fase e a segunda fase do modernismo. E essa fase, ela é marcada pela questão de os autores, mesmo em meio à agitação do modernismo estar a pleno vapor, deles não se deixarem influenciar por isso e buscarem inspiração lá no passado, que foi a escola anterior, no caso, o simbolismo. Especificamente o simbolismo decadentismo, que é aquele simbolismo que não vê muito sentido nas coisas, que, vamos dizer assim, dá mais valor à questão do triste, do melancólico, do decadente, certo? Nessa fase, no interregno, tiveram outros nomes, mas o maior destaque foi a Flor Bela Espanca, certo? Porque a Flor Bela Espanca foi uma poetisa que ela foi, nas suas escritas, nas suas ideias, ela era muito à frente do seu tempo. Então, ela meio que chocava as pessoas pelas suas opiniões fortes, certo? Então, dentro dos seus textos, ela abordava temas como amor, erotização, angústia e sofrimento. Isso trazendo como eu lírico a abordagem feminina, a visão feminina daquelas coisas, certo? Então, embora a Flor Bela não se identificasse com nenhum movimento tipo feminismo, mas pela sua postura, pela forma como ela escrevia, ela era considerada uma mulher com um pensamento muito à frente do seu tempo, certo? E aí a Flor Bela Espanca acabou tendo uma série de problemas na sua vida pessoal, e a gota d'água, vamos dizer assim, para ela foi quando ela perdeu o irmão em 1927. E aí, quando ela perdeu esse irmão, ela foi se entregando cada vez mais àquela melancolia, àquela tristeza, até que ela acabou se suicidando em 8 de dezembro de 1930, certo? Aqui, vocês têm a reprodução de algumas das obras dela. Por exemplo, Fanatismo é uma obra que aqui não vai dar para eu passar para vocês o vídeo, mas é uma obra que ela foi musicada pelo Fagner. Então, quem tiver curiosidade, pode olhar no YouTube, tem lá um vídeo dele cantando um poema dela, certo? E aqui do lado vocês podem ver
é um poema que tem a vertente erótica da Flor Bela. Então é uma autora que vale a pena você conhecer um pouco, saber um pouco da biografia e das obras dela, certo? E aí nós chegamos na segunda geração. A segunda geração, basicamente, a primeira foi muito importante, teve um grande destaque. A segunda, a principal característica da segunda geração foi a alienação social. O que isso quer dizer? Que ela começou a existir em meio ao caos do modernismo, em meio à ditadura, em meio a uma série de problemas que estavam acontecendo em Portugal, mas ao invés de trabalhar com isso dentro das obras, esses autores se voltaram para dentro de si mesmos, para interrogar o sentido da existência humana, e isso também aí se aproximando um pouco das teorias de Freud, do inconsciente, né? Então, essa segunda geração, ela é chamada de presencismo, e ela, assim a exemplo da primeira, ela também girou em torno da publicação de uma revista, a revista Presença. Então, a segunda geração, ela durou de 1927 a 1940, que foi o tempo que a revista ficou tendo publicações. Depois que a revista parou de ser publicada, a segunda geração também se acabou, certo? Então, desse período, o maior representante é o José Régio. Então, a principal característica da obra dele é mostrar o homem moderno em conflito, carente de absoluto e incompatível com a sociedade que o rodeia, né? Certo? Aqui, você tem a terceira geração. A terceira geração, ela é chamada de neorrealismo português. Certo? O neorrealismo porque ela, exemplo do realismo que já havia acontecido, ela tentou tratar das questões sociais. O que estava acontecendo em Portugal que merecia destaque. Então se voltou para a questão social, por isso neorrealismo. Ela teve início em 1939 e o principal nome dessa fase foi o Alves Redol. Então essa fase ela tinha duas características básicas. E a mais importante dessas duas era a denúncia da alienação e dos fatores que tornam possível a realidade concreta daquele contexto social específico que Portugal estava vivendo. Então ela trabalhava, por exemplo, com a exploração dos trabalhadores, com a falta de educação, com as precárias condições de saúde e, claro, também com o governo ditatorial, a crítica ao governo ditatorial, certo? Dessa fase, a obra mais importante é a obra Gaibels, que a obra trata basicamente sobre os camponeses do Ribatejo, a vida, as coisas que eles passavam, certo? Então é basicamente uma denúncia um pouco da situação decadente em que eles viviam, ok? Então aqui ao lado também tem um trechozinho que vocês podem fazer uma leitura com mais calma no material que eu vou deixar para vocês no próximo tópico. E aqui, gente, tem um resumão de todo o conteúdo. Então, no modernismo português nós tivemos 3 fases. A primeira, que girou em torno da revista Orfeu, que aí as características dessa fase: saudosista, queria restaurar a glória portuguesa, era uma fase agressiva e irreverente. Tiveram como principais nomes o Almada Negreiros, o Mário de Sá Carneiro, o Fernando Pessoa e seus heterônimos, aliás, certo? A segunda geração, a chamada geração intimista, né? Os autores em si mesmado, que era voltado para si, teve o José Régio como maior representante. E a terceira geração teve como foco a denúncia social, com o maior representante, o Alves Redol. Entre a primeira e a segunda fase, você tem o período chamado interregno, que as características são identificadas com o simbolismo, com o decadentismo, que a maior representante foi a Flor Bela Espanca. Então, pessoal, é isso. Espero que o material ajude vocês a compreender essa fase. E qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, certo?